Ok, a gravação começou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que vai. E... Não foi. Espera aí. Liguem os microfones, por favor. Aí que eu não estou conseguindo. Aqui, acho que é essa aqui. Não. Não, desculpa, gente. Espera um pouquinho. Espera que eu estou meio enrolado aqui. Espera aí, só um pouquinho. Não, eu que fiz bobagem aqui. Ai, vamos lá. Tomara que esse negócio funcione. Agora vai. Pronto. Então, tá bom. Olha, quem não estiver enxergando a minha tela, a minha aula, vai ter que falar. Tá ok? Para eu poder saber. A gente está encerrando a unidade 3 hoje, tá bom? A gente está falando sobre aprendizado ou aprendizagem. Estamos falando sobre aprendizado estatístico, que é o foco dessa nossa unidade. E hoje a gente vai falar sobre regressão polinomial e regressão múltipla, tá bom? Eu vou desligar a minha câmera. Pronto. Então tem aqui, vamos começar a regressão polinomial. Até na aula passada a gente viu sobre regressão linear, né? Regressão linear simples. Regressão linear simples é um modelo, é uma equação que vai representar a relação existente entre duas variáveis, e duas variáveis quantitativas, no caso. Isso aí faz parte das técnicas de aprendizado supervisionado, né? São as técnicas de previsão, tá bom? E esses outros dois que a gente vai ver aqui na aula de hoje também fazem parte disso, tá? Do aprendizado supervisionado e das técnicas de previsão. Vamos lá, tem esse conjunto de dados aqui, tá? Se refere aos valores de 15 mulheres entre 30 e 39 anos. Na realidade, são informações de altura delas, e aí, como é um conjunto de dados, uma informação estrangeira, a unidade de medida aqui está do exterior, tá? Uma medida inglesa. Está apresentada em polegadas a altura, então não estranhe que se você encontrar uma mulher de 30 a 39 anos com uma altura de 58, mas é 58 polegadas. Se a gente fizer a conversão, uma polegada é mais ou menos 1, alguma coisa lá de centímetros. E tem o peso dado em libras, tá? Então também não estranhe que uma pessoa de 115 de peso, mas é em libras. A intenção aqui, com esse conjunto de dados, é fazer uma estimativa do peso em relação à altura, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para isso aí é verificar quem depende de quem, né? Para a gente poder perceber como que a gente vai definir o que é variável dependente e o que é variável independente, tá? Então, sempre o exercício começa com essa pergunta: quem é a dependente, quem é a independente ou as independentes, que a gente vai ver já já. Nesse caso aqui, a gente só tem duas, certamente, para fazer um modelo. Uma delas vai ser dependente, a outra vai ser independente. Quem depende de quem? O peso depende da altura ou a altura depende do peso? É mais assim, lógico, vou dizer assim, né? É mais racional achar que o peso depende da altura. O peso aumenta quando a altura aumenta, tipo, ou vice-versa, não sei, né? Vamos lá. Então, a intenção é essa aqui, ó. Vamos tentar predizer o peso das mulheres, tá? O peso dessas mulheres a partir da altura delas, tá? Predizer... Espera aí, que tem gente chegando. Pronto. Predizer é criar um modelo, é criar um modelo de regressão, é criar uma equação onde essa equação vai nos fornecer
a previsão do peso, tá? A partir de informação de altura das pessoas, das mulheres, no caso. Tá bom? Então, é isso aqui. A intenção, vamos supor, uma intenção prática para isso seria tentar estimar, verificar o sobrepeso ou o baixo peso, tá? Dessas pessoas. Saber se elas estão acima ou abaixo do peso ideal. Então, vamos lá. Vamos considerar, então, dado esse papo que a gente teve aqui, que o peso vai ser a nossa variável dependente, que a gente tem representado pela letra Y, né? E a variável independente vai ser a altura, que a gente está usando como a letra X. Tá? Vamos, inicialmente, criar uma regressão linear simples para isso aí. Tá? A gente vai caminhar lá para uma regressão polinomial ao longo dessa resolução. Né? Então, vamos encontrar um modelo, encontrar uma equação, ajustar uma equação para aquele conjunto de dados. Então, olha só, eu fiz uso eu não fiz o cálculo por aquelas equações que eu forneci para vocês, mas eu poderia ter feito, mas eu aproveitei que eu tenho um programa aqui chamado R, tá aqui, ó, um programa chamado R, é uma letra mesmo, o nome do programa. E aí eu fiz o cálculo dessa equação por esse programa, tá? É um programa muito utilizado no meio acadêmico, entre os estatísticos e entre os cientistas de dados também, tá? No mercado corporativo é bastante utilizado também em São Paulo, o pessoal lá usa muito com Python, com o R e mais algumas outras interfaces, coisas do tipo assim. Eu tenho usado pouco, né, apesar de ser estatístico, de formação e matemático também, mas eu tenho usado pouco. Eu aproveitei para treinar um pouquinho, tá bom? Então, eu inseri aquele conjunto de dados, aqueles 15 valores de peso e de altura, né, nesse programa, e aí fiz uma programação. Eu não estou apresentando a programação aqui para vocês. Caso algum de vocês se interessem, é só me pedir que eu passo, tá? Mas eu estou apresentando aqui já o output, tá? Ou a saída do programa, que aí ele estima, tá? Os coeficientes dessa equação. Ó, o que ele chama de intercepto é o alfa ou beta zero, e o rate, que é a altura, como é o conjunto de dados antigo, do exterior, desculpa, estrangeiro, esse programa também ele fornece o output todo em inglês também, tá? Então, o rate, que é a altura, né, ele também fornece aqui um valor. Então, olha só, os valores estimados dos coeficientes da minha equação ajustada são dados nessa coluna aqui, ó, estimate. Então, está aqui menos 87,51667, que é o meu alfa chapéu ou beta zero chapéu, que eu tenho usado lá na representação com vocês. Então, está aqui, ó. E para a altura, que é a minha variável independente, eu tenho também um coeficiente estimado, a partir daquele conjunto de dados. É 3,45. Então, está aqui, ó, ele é positivo. Mais 3,45 de x. Né? X é então, esse é o coeficiente da minha variável independente. Esses outros componentes aqui, eu, por enquanto, não vou citar. Não vou trabalhar com eles. Eu só quero comentar a respeito desse aqui, ó. Isso aqui é o R quadrado múltiplo, tá? É o R quadrado, que é uma medida de diagnóstico que certamente vocês devem ter encontrado na pesquisa que fizeram sobre o diagnóstico para modelo de regressão, que é o coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação, ele é uma medida de diagnóstico, ele nos diz o quanto da variabilidade do meu conjunto de dados, da minha variável dependente, é explicada pela variável independente. E aqui, essa medida, ela é um valor que vai de 0 até 1, tá? Vai de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é esse ajuste, melhor é esse modelo aqui que a gente está construindo, tá? Aqui tem 0,991, parece ser muito bom, né? Está acima em termos percentual, se a gente multiplica por 100, a gente vai ter acima de 99% da variabilidade. É interessante vocês, se eu estiver muito rápido, vocês me parem, tá? Porque é importante vocês terem esse olhar analítico. Na realidade, eu vou exigir pouco cálculo de vocês, mas eu vou exigir mais análise. Olhar para um output desse tipo aqui e saber como extrair as informações. Tá? Então, eu acho melhor vocês se atentarem a isso. E como eu não tenho isso, não está escrito nos slides, então é importante vocês anotarem. Tá? Então, esse múltiplo R squared aqui é o R quadrado, tá? Que é o coeficiente de determinação, ele representa o quanto da variabilidade da variável dependente é explicada pela variável independente.
tá? Então, está dizendo aqui que, em percentual, 99% da variabilidade do peso é explicado por esse modelo aqui que eu estou construindo pela altura, tá? Pela altura. E os coeficientes são dados por esses valores aqui. É até um exercício que vocês poderiam fazer, pegar aquelas equações que eu mostrei na aula passada e fazer um cálculo. Né? Pega aquele conjunto de dados que está lá no slide anterior, vou voltar aqui um pouquinho, está aqui, ó, os dados, né? Faz aqueles valores auxiliares, x², x vezes y, obtém os totais, e aí tenta encontrar o beta 0, o alfa chapéu, e o beta 1 chapéu. Vocês vão ver que tem que estar, né? Tem que ser muito próximos a esses valores. Tá? Pode ser que diferencie um pouco, mas não pode diferenciar muito. Então, ok. Então, está aqui nosso modelo. Ó. É um Y chapéu, porque ele é ajustado, né? É um modelo estimado. Está aqui o meu intercepto. Perceba que eu estou estimando valores para peso, tá? Valores para peso. Não sei se eu expliquei para vocês, mas o meu coeficiente linear, que é esse termo aqui constante, ele representa a estimativa do peso, no caso, né? No caso aqui, é a média de peso quando a minha altura for zero, tá? No caso, quando o x é zero, aqui é a média da y, da variável dependente. Mas perceba que não faz muito sentido, né? Se eu considerar a altura zero, que também já é uma coisa que não faz muito sentido, né? Não existe altura zero, e aí eu teria um peso médio negativo, olha só. Então, perceba que é por isso que não tem uma interpretação prática, tá? Acontece muito isso, tá? Acontece muito isso. Isso, em geral, acontece quando a minha variável independente não pode assumir um determinado valor. Por exemplo, zero, porque não existe altura zero, tá bom? Então, isso quer dizer que ela sempre vai ser diferente de zero. Se ela sempre vai ser diferente de zero, ela vai alterar sempre esse valor aqui, para dar a estimativa para o y chapéu. Continuando. Percebam que aí, com aquela equação, eu fiz um gráfico aqui, ó, da altura em polegadas pelo peso em libras. Tá? Então, aqui no plano cartesiano, essas bolinhas aqui representam os valores originais. Tá? Representam os valores originais, estão lá naquela tabela de dados. Então, tá lá os pares. Por exemplo, aqui, ó, tem uma altura de 58 e um peso menor que 120. Vamos lá voltar aqui um pouquinho. Então, tá aqui, ó, um 58 e um peso 115. Então, são esses pares de valores aqui que são representados por aquelas bolinhas vazias, tá? Então, aqui são os pares desses valores que estão lá naquela tabela. Espera aí que tem gente chegando. E aí, esses dados observados, eles são confrontados ou comparados com o meu modelo. O meu modelo é essa reta aqui, ó, tá? Então, eu vou atribuindo valores para x, né, no caso, a altura, e aí a gente constrói o gráfico dessa equação aqui, ó. Essa aqui é uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau tem como gráfico uma reta. Então, tá aqui, ó. Essa reta que está aqui é exatamente o gráfico desse modelo que a gente encontrou agora. Tá certo? E aí a gente compara, a gente coloca ele em cima do conjunto de dados original para ver se essa reta ela está passando por cima exatamente, que é o ideal, o mundo ideal é esse, passar por cima desses dados ou muito próximos deles, tá? Ou muito próxima deles. Passa, de certa forma, tem uma proximidade, né? Tanto que o R quadrado diz isso, é o 0,991, né? Ou seja, 99%. Então, ele é muito bom, o modelo. Mas percebe que ainda tem, ó, umas bolinhas aqui, ó, por onde a reta não passa em cima, tá? Então, por causa disso, a gente sugere construir um outro modelo para ver se a gente vai melhorar esse ajuste. E aí é que entra a tal da regressão polinomial. Regressão polinomial é quando a gente está falando de um polinômio de um grau maior que 1.
grau 2, grau 3, grau 4 e assim por diante. Então, é um polinômio, tá? A gente tá construindo um polinômio. Um modelo que é um polinômio de ordem 2 ou mais. No caso aqui, eu estou sugerindo, ó, construir um polinômio de grau 2, ou seja, uma equação quadrática, tá bom? Então, aqui tem os meus coeficientes, às vezes eu uso aqui alfa chapéu, às vezes beta zero, enfim, isso pode variar um pouquinho. E aqui é a minha variável dependente, que vai ser, como é que eu posso dizer? Vai ser, me fugiu o termo, vai ser explicada, tá? É essa palavra, vai ser explicada por essa equação aqui que a gente vai ajustar. Então, a gente vai ter que encontrar um valor numérico para o beta 0, vai ter que encontrar um valor numérico para o beta 1 e um valor numérico para o beta 2. Perceba que aqui ó, eu tenho x e aqui eu tenho x quadrado, onde esse x representa a altura, que é, né, exatamente a minha variável independente. Tá? Então, o x a gente conhece. O x a gente conhece o y observado, não o y chapéu. O y chapéu a gente só consegue obter, que é o ajustado, depois que a gente encontrar esses coeficientes aí desse modelo. Então, vamos lá. Pronto. Perceba o seguinte, eu fiz também, mais uma vez, uso do programa R, tá? Eu não apresento aqui a programação para vocês, mas quem se interessar por conhecer o R, vai lá no Google e procura R Program, em inglês, porque ele é um programa todo em inglês. E ele é um programa que ele é por linha de comando, tá? Então, ele tem que saber programar um pouquinho na linguagem dele. Ele é muito parecido com a linguagem C, tá? Muito parecido com a C e com a Python, tá? Então, eu fiz uso desse programa para ajustar ou encontrar essas equações, esses modelos e tal. Então, aqui eu só estou apresentando o output dele, tá? Eu não estou apresentando os comandos que eu utilizei para obter, tá certo? No entanto, se vocês tiverem interesse, eu posso fornecer as linhas de comando para vocês. Então, vamos lá. Temos aqui as estimativas daqueles coeficientes do beta 0 chapéu, do beta 1 chapéu, tá certo? Do beta 0, né? O beta 0 sempre é nessa linha aqui, tá? O intercepto. Aqui é a altura e aqui é a altura ao quadrado, tá bom? Porque a gente está falando agora de uma regressão polinomial. Nessa coluna aqui eu tenho as estimativas dos coeficientes, ou seja, tem o beta 0 chapéu estimado, que está aqui, tem o beta 1 chapéu estimado, que está aqui, e tem o beta 2 chapéu estimado, que também está aqui. Essas outras colunas eu, por enquanto, não vou detalhar, tá bom? Mas aqui é o erro padrão, para poder fazer testes. Aqui é uma estatística T da distribuição T de student, e aqui é um p-valor. Um valor P é uma probabilidade de significância que faz teste se esses coeficientes eles são diferentes de zero estatisticamente. É isso. Então, quando tem esses asteriscos aqui, ele indica que tem significância estatística, que isso aqui difere realmente de zero. Olha só, esse aqui está bem próximo de zero, mesmo assim, ele é estatisticamente diferente de zero. Então, ele é realmente 0,08. Ou seja, ele influencia lá na minha variável dependente. Lembra que a minha variável dependente é o peso que está dado em libras, né? Porque é um conjunto de dados estrangeiro, né? Então, a medição lá é diferente. Poderia ter convertido, mas eu preferi manter o valor original, que é meramente para treino, isso aqui. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui é o R quadrado, uma medida de diagnóstico de modelos de regressão, tá? Então, o R quadrado, perceba que ele aumentou em relação àquele R quadrado anterior do modelo linear simples, né? Lá era 0,991, aqui é 0,9995, então está muito próximo de 1. Isso quer dizer que o modelo melhorou, tá? Então, para eu saber se isso aqui é melhor que aquele outro, basta olhar aqui, por enquanto, o R quadrado. Então, de fato, o modelo melhorou. Isso quer dizer o quê? Melhorou o quê? Quer dizer que agora, quando eu for estimar peso, eu vou acertar mais. É isso na prática que quer dizer. E aí a equação, o modelo, seria esse aqui, tá? Então, meu y chapéu, que é o peso estimado, tá? Ele vai ser esse valor, que está aqui, ó, que é o beta 0,
261, tal. Coloquei todos os dígitos só para a gente poder saber de onde saiu. Menos 7,34, tá aqui, ó, da altura, vezes o x, que aqui é o fator de ordem 1, e o termo quadrático, que é esse aqui, o coeficiente. Trouxe para cá, ele é positivo, ó. Então, ele vem para cá, com x quadrado. Então, para a gente agora estimar um peso, a gente pega os valores de x e substitui aqui. E aqui. É que aqui vai ter o valor ao quadrado, né? Aqui vai ser o valor original. E aí a gente vai chegar num peso médio, né? Perceba que esse modelo aqui, esses modelos de regressão, eles estimam a média da medida, tá? Eles não estimam o valor bruto, eles estimam a média. Então, se a gente pegar lá um valor, aquele 58, basta trazer ele para cá, por exemplo, 58, e um 58 aqui vai ficar ao quadrado. Então, é substituir. 58 multiplica por isso, 58 ao quadrado multiplica por isso, aí faz essa soma, e aí vê qual é o resultado que dá, para verificar e comparar, tá? Lá com o valor observado do conjunto. Então, ó, melhorou, tá? O modelo melhorou. E aqui eu estou apresentando o gráfico. Olha só. Como é um modelo polinomial, o gráfico não é mais uma reta, né? É uma curva. Como é quadrático, é uma parábola, né? Então, aqui é um pedaço de uma parábola, uma seção de uma parábola. Então, percebo que aqui, mais uma vez, as bolinhas brancas, elas são os pares ordenados dos dados originais. Né? Tá lá os 58 e 115, né? E assim para os outros 14 valores, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dados, que é o que estava lá na nossa planilha, tá certo? E aí, a curva, né, que é essa linha contínua que está aí, é obtida a partir desse modelo que a gente conseguiu agora construir, e a gente sobrepõe ao conjunto de dados observado para saber se ela passa em cima ou se ela passa muito próximo. Perceba que agora ela toca todos os pontos, ó, todos. Né? Aqui fica um pouquinho mais, mas toca de qualquer jeito. Então, essa curva toca todos os pontos, até esse daqui. Essa que era o linear, ó, trouxe até aqui de novo. Esse gráfico eu já apresentei lá anteriormente, mas eu trouxe lá o modelo linear simples para a gente ver. Aqui sim é uma reta. Percebe que a reta ela não toca todos os pontos, né? Esse aqui está próximo, mas não toca, e esses outros dois não toca. Isso quer dizer que essa curva que está aqui, ela está muito melhor ajustada para esse conjunto de dados do que uma reta. Então, de fato, o modelo polinomial, ele representa melhor, né? Ele tem um comportamento matemático muito mais próximo dos dados utilizados. Que isso reflete aqui, vou voltar um pouquinho. Reflete aqui, ó, aqui. Né? Isso aqui mostra que esse modelo está muito bom. Tá? Esse modelo é muito bom. Isso quer dizer que toda vez que eu trouxer um valor de altura aqui, eu vou estimar um peso muito próximo da realidade, de qualquer uma daquelas mulheres. Ou de outras mulheres que tenham idade, né, entre 30 e 39 anos, e peso e altura próximo dentro daquelas faixas de valores, tá? Uma limitação para esse método aqui é que ele não superestima, tá? Ele não é superestima, né? Desculpa, ele não extrapola. Ele não extrapola a previsão. Ele interpola, tá? Ou seja, ele só é bom, ele só funciona dentro do intervalo de valores usados, tá? Desses dados de treino aqui, por exemplo. Esses 15 valores que a gente usou são dados de treino. E aí a gente pode fazer, por exemplo, a validação com outro conjunto de dados, mas desde que esse outro conjunto de dados tenha os valores dentro da faixa de valores de altura e de peso que a gente usou aqui para construir esse modelo. Tá? Então, isso é uma limitação da técnica. Bem, agora a gente vai entrar, olha, na regressão linear múltipla,
tá? Então, a diferença aqui, então, esse modelo polinomial que a gente viu, ele não deixa de ser um caso particular de uma múltipla, tá? Porque, no fim das contas, vou dizer assim, a gente considera o modelo polinomial também como um caso particular de um modelo múltiplo, tá? O modelo múltiplo é quando a gente tem mais de uma variável independente, e isso acontece lá no modelo polinomial, né? A gente tem o x e o x quadrado. Apesar de ser o x, mas ele está transformado lá, né? Então, é x, o original, e o x quadrado, que é uma transformação aplicada. Então, agora, quando a gente tem uma regressão linear múltipla, é quando a gente tem mais de uma, né, um preditor, que a gente chama, né? Mais de uma variável independente, tá bom? Isso aqui seria um modelo genérico, tá? Quando eu tenho k variáveis, onde esse k é maior que 2, é 2 ou mais. Aqui, às vezes, eu represento por beta zero chapéu, às vezes por alfa chapéu, tá? Então, eu acabei não padronizando, mas tudo isso aqui é o termo independente do modelo ajustado. Aqui são os coeficientes das variáveis independentes. Beta 1 chapéu, beta 2 chapéu, até o beta k chapéu. Então, de fato, isso aqui é um modelo de regressão linear múltipla, que a gente constrói a partir de conjuntos de dados de treinamento, tá? E aí, depois, a gente pode, depois do modelo ter sido elaborado, a gente pode fazer uso dele para validar outros dados, tá bom? Em inteligência artificial é assim, essa nomenclatura que a gente utiliza. Na estatística, a gente não faz muito uso desses nomes, desses termos. A gente fala de ajustar modelo, e aí fazer estimativa, previsão, isso é mais um termo, são jargões mais estatísticos do que computeiros, tá? Então, na ciência de dados ou na inteligência artificial, a gente fala de aprendizado supervisionado, que é um modelo de previsão, né? A gente fala do conjunto de dados utilizado para construir o modelo como dados de treinamento, e dados para estimar ou para fazer previsão de fato, a gente chama de dados de validação. Aqui embaixo, a gente tem as estimativas dos coeficientes, né? Na realidade, a explicação do que eles são. O alfa chapéu, que, por exemplo, é o intercepto do modelo, né? O chapéu vai ser o intercepto estimado. Perceba que o gráfico agora, quando a gente tem mais de duas variáveis, em duas ou mais, a gente vai ter um plano, ou um hiperplano. Então, é difícil. Quando a gente tem mais que 3 variáveis, a gente já fica difícil fazer um gráfico, porque a gente sai do máximo que a gente consegue desenhar é um tridimensional. Né? De quarta dimensão ou mais, a gente já não tem mais essa capacidade. Então, fica no imaginário mesmo. Então, vamos lá. Os beta K, os beta chapéu K, que são esses caras aqui, ó, beta 1, beta 2 até o K, eles são os coeficientes do modelo, os coeficientes estimados. Eles representam o quanto varia a média de Y, né? Percebe que o que a gente está estimando aqui é uma média, tá? Não é um valor bruto, a gente está estimando uma média de valores. Né? O quanto a média de Y varia, né? Para o aumento de uma unidade de cada uma dessas variáveis. Então, a gente vai ter uma situação seguinte, esse modelo ele é construído dentro de um cenário, tá? Então, é assim, se eu fizer uma variação de uma unidade em x1, a média aqui vai variar conforme esse valor numérico que eu vou estimar, considerando que as outras variáveis do meu modelo estarão fixadas. Então, a gente está fazendo meio que uma espécie de experimento. A gente está fazendo um experimento e a gente está construindo cenários dentro desse experimento. Então, esse modelo é mais uma limitação desse modelo. Tá? Perceba que outras coisas poderiam influenciar, né, numa situação que a gente esteja estudando e produzindo um modelo. Então, a gente não consegue considerar tudo que influencia num modelo único. Porque se a gente fizer isso, a gente vai ter milhões de variáveis independentes, então a gente vai chegar numa situação onde o modelo vai ser muito complexo e difícil de ser explicado. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai escolher aquilo que acha que é mais importante, o que não é mais importante vai entrar no erro do modelo. Ou seja, esses modelos,
todos eles possuem erros, tá? De certa forma, ou seja, a previsão, né? Isso aqui é uma previsão. Previsão quer dizer o quê? Que a gente está sujeito a errar, né? Então, a gente pode errar muito, pode errar pouco, né? Mas isso tudo vai ser, tá sendo considerado num termo que eu nem apresentei aqui, porque eu já estou apresentando o modelo estimado, mas é o que chama de erro aleatório. O erro aleatório é tipo assim, o saco de gato. É aquele é aquele termo que representa tudo que não está sendo considerado aí na situação. Tá bom? Vamos lá. Matematicamente, a gente consegue manipular esse modelo que eu acabei de apresentar para vocês, né? Uma nova cara dada para ele, matricial, fazendo cálculos matriciais, tá? Eu não vou fazer cálculo matricial aqui hoje, tá? Mas eu apresento para vocês como é que isso seria possível. É um tanto trabalhoso. Quando a gente tem até duas variáveis, deixa eu ver, duas. Até duas variáveis a gente consegue ainda dar um tratamento matricial razoável, dá um certo trabalho, mas ainda é possível. Quando a gente tem três ou mais variáveis independentes, aí fica bem complicado trabalhar dessa maneira. Por isso que a gente implementa. Tá? A partir de três variáveis, assim, fica muito, muito chato, muito trabalhoso, fica, né, oneroso manipular, fazer esses cálculos manualmente. Então, veja lá. A gente vai ter aqui os valores da minha variável dependente, né, a depender de cada uma das variáveis independentes. Essa coluna de 1 aqui é para a gente considerar aquele termo que a gente chama de intercepto. Aqui seriam as estimativas dos coeficientes, desde o intercepto até os outros coeficientes do meu modelo. Tá? E aqui tem as dimensões, esse N é o número de observações, o K mais 1 é o número de parâmetros, então vem até o K, e o K mais 1 por causa do intercepto, é o número de parâmetros que a gente estima a partir dos dados, tá? É por isso que tem essas dimensões aqui. Em geral, esses conjuntos de dados aí são representados em tabelas de dados, né? Quando a gente insere, a gente faz como um input em algum programa, em algum sistema, tá certo? E aí a gente imputa esses dados dessa maneira, né? Os Y, a coluna de Y. Lembrem que uma outra limitação desses modelos de aprendizado supervisionado é que eles tenham apenas uma variável dependente, todos eles. O que pode variar em quantidade de variáveis é só as independentes. Eu poderia ter só uma, e aí eu poderia fazer um modelo de regressão linear simples ou um modelo polinomial, né, a partir de polinômios aplicados na minha x, ou eu tenho mais de duas ou mais. Quando eu tenho duas ou mais, eu tenho aqui a regressão linear múltipla. A técnica, ela meio que se generaliza, se expande. Mas a variável dependente continua sendo uma, tá? Então, por isso, é uma outra, vou dizer assim, restrição para esse método, essa técnica. É sempre ter apenas uma variável dependente. E aí, veja só, uma estimativa para os coeficientes do meu modelo pode sair daqui desse cálculo matricial. Lembra que eu tinha uma matriz X? Essa linha aqui, ó, é transposta. Então, é transposta daquela matriz, que é um conceito que eu não vou me deter aqui, mas vocês podem anotar e depois consultar, tá? Transposta de X vezes a X, então é um produto de matrizes aqui, elevado a menos 1. Elevado a menos 1 é falar de inversão de matriz. Inversão de matriz é uma coisa tão complicada para fazer no braço, na munheca, né, na mão, que por isso que eu não vou me detalhar aqui com vocês. Tá? Vou apresentar que existem essas estimativas também, quando saem desse método dos mínimos quadrados, né, que eu já apresentei ele para vocês lá na regressão linear simples que eu apresentei na aula passada.
E aí essa matriz inversa aqui vai multiplicar pela transposta da matriz x, que vai multiplicar pelo vetor y. Isso aqui é uma conta absurdamente grande. Manualmente é um trabalho danado para achar esse beta chapéu aqui, que serão os valores dos betas do meu modelo, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né, eu vou apresentar aqui para vocês só a título de curiosidade, mas antes disso eu vou mostrar sobre como é que a gente verifica a significância do modelo que a gente está ajustando. O que é a significância do modelo? É saber se o modelo é bom, saber se as estimativas que eu estou obtendo, elas representam de fato uma regressão, um modelo de regressão linear, tá certo? Existe uma tabela elaborada pelos estatísticos, né, que ele mostra as causas de variação, ele distribui, né, desmembra as fontes de variabilidade dos conjuntos de dados em regressão, residual e o total. Né? O residual é aquilo que eu disse para vocês, que é o erro aleatório, é tudo aquilo que não está sendo considerado no modelo. Por isso, a intenção é sempre ter esse valor o menor possível, porque se o residual for grande, eu estou tendo mais aleatoriedade naquilo que eu não estou considerando do que aquilo que eu estou considerando. Então, isso não é um bom sinal. E aí tem um monte de fórmula matemática aqui para calcular essas medidas e tal. E no fim das contas, o que eu quero obter é isso que está aqui, ó, que eu chamo de estatística F, que é nada mais do que a divisão, é uma razão entre esses dois termos que são obtidos por aqui. Então, é isso dividido por isso que está aqui. Me resulta nisso. Essa estatística que vai me dizer se o meu modelo, ele existe de fato. Tá? Então, não vou mostrar, não vou calcular nada com isso aqui. Tá? Só estou mostrando como é que essas coisas existem. Se a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de modelo de previsão, predição, ou a gente está falando de modelo de regressão, a gente está falando de teste de hipóteses. Eu estou testando se o modelo funciona, se o modelo existe com os dados que eu vou trabalhar. Então, testar hipóteses, né, os procedimentos de teste de hipóteses sempre são obtidos assim. Eu tenho duas hipóteses, uma delas é a que está sendo testada. Se eu testar que todos os meus parâmetros são iguais a zero, é porque eu não tenho modelo. Esses dados que eu estou tentando produzir um ajuste, um modelo com eles, não funcionam. É isso. A outra hipótese é o caso contrário, quer dizer que algum coeficiente que aqui está sendo testado é diferente de zero, se algum deles é diferente de zero, quer dizer que pelo menos o modelo mais simples vai existir, tá bom? Então, a testagem dessas hipóteses aqui, em termos científicos, é feita por aquela estatística F que eu mostrei para vocês no quadro anterior, da análise de variância. Então, é lá que a gente verifica se existe ou não modelo, com os dados imputados. Por isso que o nosso conjunto de dados tem que ser bom, que é aquela coisa, entra lixo, sai lixo, né? Então, se o nosso dado for ruim, não vai sair modelo. Se o dado for bom, vai sair modelo. Aí, como o dado é bom, é uma outra discussão que não cabe ainda, não cabe aqui nesse momento, tá? Apresento para vocês aquela medida de diagnóstico, né, que é o coeficiente de determinação, o R quadrado, que é obtido também por aqueles termos que estão lá naquela tabela de análise de variância. Seria a soma de quadrado da regressão pela soma de quadrado total, também isso aqui é mais para título de informação. Não vou exigir isso aqui de vocês para cálculo, mas eu sugiro que vocês se atentem para a definição, aos conceitos que eu estou comentando aqui. Tá? Então, se vocês não anotaram nesse momento, eu sugiro que depois vocês revejam a aula gravada e façam todas as anotações do que eu estou falando, porque é isso que eu vou cobrar de vocês nas atividades, é isso que eu vou cobrar na avaliação. Vou cobrar muito mais interpretação dessas tecnologias aqui que eu estou apresentando, do que um cálculo mesmo, porque cálculo vocês não precisam fazer manualmente, vocês vão ter ferramenta computacional à disposição para realizar esses cálculos. Então, o cálculo aqui é o que menos importa. O que importa aqui, nesse momento, é a análise, tá? É olhar para a técnica de aprendizado que a gente está utilizando e perceber o que ela nos diz, né? O que significam todos esses termos aí.
Aqui tem uma outra medida de diagnóstico que eu não comentei, estava lá naquele output do R, acabei não comentando, mas é o que ele chama de R quadrado ajustado, tá? É uma espécie de correção, porque o R quadrado, ele tem uma falha, tá? Ele tem uma falha. Não chega a ser uma falha, mas a gente vamos dizer assim, ele tem um viés, tá? Ele tem um viés. O que é o viés daquele R quadrado? É que quanto mais variáveis eu colocar no meu modelo, maior vai ser o valor do R. Isso quer dizer assim, se eu colocar 100 mil variáveis, óbvio que ele vai ser igual a 1, porque eu vou ter 100 mil coisas explicando a média de uma variável dependente. Então, certamente aquilo tudo vai explicar toda a variabilidade da média da outra. Tá? Então, para que a gente corrija esse viés do R quadrado, existe esse R ajustado, tá? Que ele tira esse efeito de crescer conforme o número de variáveis. E aí ele é feito por esse cálculo que está aqui. Aqui tem um exemplo, tá? Depois fica a título de curiosidade, eu não vou pedir isso aqui, tá? Não, mas é importante vocês olharem e ver como que isso acontece. Não vou me detalhar nos cálculos, mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Na turma passada, do ano passado, eu fiz esses cálculos todos em sala de aula, mas eu vi que não foi muito bom, não rendeu do jeito que eu queria, então eu decidi, ainda mais a distância, né? A gente está à distância, fica mais complicado ainda. Então, olha só, eu tenho aqui uma tabela de dados, né? Tem uma tabela de dados, lembra que eu tenho uma coluna para y, então eu só tenho uma variável dependente, eu tenho duas variáveis independentes. Quando eu tenho duas ou mais variáveis independentes, querendo obter um modelo de regressão, perceba que eu tenho aqui tudo numérico, tá? Essa técnica só funciona para dados numéricos, não dados binários ou outro tipo de dado, string, coisa assim, não funciona. Só funciona para dado numérico, tá? Que representam quantidades ou contagem. Beleza, então continuando, tem lá, a gente tem quantos valores? Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 linhas de dados são 5 valores. Né? Agora tem uma tripla, né? Que é 1y e 2x. Quero ajustar um modelo desse tipo aqui, ó, que eu escrevi aqui. Queremos ajustar este modelo. Quero encontrar uma média para y a partir de uma estimativa do meu intercepto para um beta 1 para x1 e um beta 2 para x2. Certo? Tem lá o vetor de estimativas, como eu mostrei para vocês, ele é obtido por essa fórmula matricial, que aí seria isso. O que é isso aqui, professor? São aqueles dados. Lembra que eu mostrei a matriz X, está aqui ela original, ó, então é x' vezes x. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando calcular isso aqui. Então, eu estou destrinchando essas coisas, ó, x' vezes x. É a primeira coisa que eu estou mostrando. Tá? Então, x' é a transposta. O x original era isso, era o meu conjunto de dados. Aqui era a linha, coluna do x1, a coluna do x2. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. 1, 3,5, 4, 7,5, 9. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, x1, x2. Tá aqui, 1, 3,5, 4, 7,5, 9. 2, 3, 4, 5 e 6. Esse 1 aqui, ele é fixo, porque que é para poder estimar o meu intercepto. E aí, a transposta é deitar isso aqui, né? Então, isso aqui vira linha, né? As colunas viram linha na transposta. A segunda coluna vira a segunda linha. A terceira coluna vira a terceira linha. Então, é multiplicar a transposta de x por x. Como é que a gente multiplica a matriz? Primeiro, a gente tem um monte de informação aqui, tá? Então, eu vou comentar, eu vou deixar gravado, e aí, mais uma vez, reforço. Revejam essa aula, porque aí eu vou pedir. Essas coisas que eu estou falando aqui, eu não vou deixar falando jogada ao vento, tá? Eu vou pedir. Então, vejam só, como que eu faço o produto entre duas matrizes? Primeiro, elas precisam ser compatíveis para o produto. Ser compatíveis para o produto quer dizer o quê? Que o número de colunas da primeira do produto tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Eu tenho quantas colunas da primeira? 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, tá, eu tenho 5 colunas e 3 linhas. Então, a dimensão dessa x' aqui é 3 por 5, porque é o número de linhas e o número de colunas.
Então, registrem, o número de colunas é 5. Desta tem que ser igual ao número de linhas da segunda. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Então, eu tenho 5 linhas e 3 colunas. Tenho uma 5 por 3. 5 colunas aqui, 5 linhas aqui. Beleza, então é possível. Eu só verifiquei se esse produto existe, essa multiplicação. Então, ela existe, ela pode ser feita. E aí está aqui a matriz resultante. Vocês, não sei se vocês tiveram geometria analítica, ou tiveram uma matéria semelhante, onde fazia produto de matrizes, né? Aquela teoria de matrizes toda lá. Se não tiveram, vocês devem ter tido na escola, no ensino médio. Então, multiplicar a matriz é multiplicar a linha da primeira com a coluna da segunda. Então, vai ser assim, ó. Primeiro da linha, primeira linha, com o primeiro da primeira coluna. Mais o segundo com o segundo, mais o terceiro com o terceiro, mais o quarto vezes o quarto, mais o quinto vezes o quinto. Aí vai ter um resultado. Tá aqui, ó. 5. Então, olha só. 1 vezes 1 é 1, mais 1 vezes 1 é 1, mais deu 2. Ok. 1 vezes 1, 1. Então, mais 2, que é 3. 1 vezes 1, 1. Mais 3, que é 4. 1 vezes 1, que é 1. Mais 1, que é 5. Tá aqui. Para obter esse número aqui, na segunda coluna, é primeira linha com segunda coluna. Então, é 1 vezes 1, mais 1 vezes 3,5, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 7,5, mais 1 vezes 9. E aí, somando todo esse resultado, a gente vai ter aqui 25. E aí, a gente vai obter também o da terceira coluna, os da segunda linha, os da terceira linha. Da segunda linha é a segunda linha com todas as colunas. Segunda linha com a primeira, vai me fornecer esse cara aqui. Segunda linha com a segunda coluna, vai me fornecer esse outro cara aqui. Segunda linha com a terceira coluna, fornece esse 120. Terceira linha com a primeira coluna, fornece esse cara aqui, o 20. Terceira linha com a segunda coluna, vai me fornecer esse aqui, 120. Terceira linha com a terceira coluna, vai me fornecer esse 90. Então, aí isso aqui é a matriz x'. Percebe que, vou voltar aqui um pouquinho, aí a gente tem essa matriz resultante, a gente tem que inverter ainda. Inverter um negócio dos matemáticos, que é um negócio louco. Tá aqui, ó. Então, eu peguei aquela x' lá que a gente calculou, que já foi um negócio complicado, e inverter. Nem mostro aqui como é que eu fiz a técnica de inversão. Tá? Se vocês quiserem, tiverem interesse, recobrem lá do material de geometria analítica ou busquem nos materiais de matemática. Acho que na nossa biblioteca virtual tem bastante livro online ou e-book que vocês conseguem encontrar essas coisas aqui. Não vou pedir isso, mas é importante saber que existe. Ok, tá aqui a x', a menos 1 é inverter matriz, a inversa é isso aqui. Pronto, tá aqui a inversa. Para que isso? Para multiplicar com y. Aqui é o x' y. Então, peguei a transposta de x, multipliquei pela vetor y, que resulta nesse outro aqui. Multiplicação de matriz. É verificar se isso existe, esse produto se pode ser realizado e encontrar esse resultado. Enfim, tá aqui, é a inversa, x' a menos 1 vezes x' y. Esse produto também é bom verificar se ele existe, então tá aqui. Enfim, pelo método, isso aqui é o método dos mínimos quadrados. Então, se a gente fosse fazer esses cálculos manualmente, a gente ia levar lousas e lousas e lousas, como aconteceu no semestre passado. E aí, tá aqui o beta-chapéu, então as estimativas estão aqui, ó. Alfa 0 chapéu, né? Ou beta 0 chapéu, beta 1 chapéu e beta 2 chapéu. Como é que a gente vai ter um modelo, então? Tá aqui, ó. Então, um modelo ajustado para aquele conjunto de dados pequeno lá, que deu esse trabalhão todo,
Vai ser obtido assim, Y chapéu é 34, que veio daqui, ó. 34 mais 4 menos 11. Mais 4x1 menos 11x2. Então, enfim, esse é o modelo. Agora, se eu quiser estimar uma média daqueles y lá quaisquer, é só pegar e substituir os valores do x aqui, que eu vou chegar no valor numérico para y. Tá? Então, é isso. No entanto, fazendo uso de um pacote computacional, tá? Eu nem estou usando aqui esses mesmos dados ali, tá? Eu estou usando um outro conjunto. Vou pegar um conjunto maior, porque como a gente está no computador, é até uma... posso até verificar depois se esse aqui é fazendo no R, mas eu peguei um conjunto maior, tá? Que é um conjunto de dados que o próprio programa possui, tá? Do pacote R, onde ele estima a taxa de homicídios estadual, e aí como é um conjunto de dados americano, tá? Dos Estados Unidos. E aí ele estima a taxa de homicídios em cada um dos estados, tá? Para cada um dos estados do país, né? Dos Estados Unidos, a partir de algumas outras informações, tá? Que ele fala que é o tamanho da população, a taxa de analfabetismo, a renda média per capita e os níveis de geada, né? Por isso que, pelo menos boa parte do nosso país aqui, isso não faz sentido. Por exemplo, no norte do país, não acontece isso, eu nunca vi. Eu sou de Manaus, sou do Amazonas, nunca vi gear. A menor temperatura que eu já vi por lá uma vez na minha vida foi 18 graus. Isso em Manaus, há muito tempo atrás. Mas o nível de geada, na realidade, são o número de dias em que tem a temperatura abaixo de zero, tá? Então, ele vai estimar a taxa de homicídio a partir dessas informações. Então, tá aqui, eu estou apresentando os dados, tá? O conjunto de dados, depois eu posso mostrar para vocês como é que eu obtenho esses dados. Está aqui, na realidade, até disponibilizei. Na atividade que eu pedi para vocês fazerem, eu disponibilizei exatamente esse conjunto de dados aqui numa planilha. A população, eu estou apresentando em inglês porque eu peguei lá da descrição original. A population é a estimativa da população em 1º de julho de 1975. Então, esse é um conjunto de dados bem antigo. Vai ser a minha variável x1, tá bom? Vai ser a minha variável x1. A renda, que é a renda per capita, né? Também é uma renda de 1974. Vai ser meu x2. O illiteracy, que é a taxa de analfabetismo, tá? É analfabetismo, de 1970, percentual, tá? O percentual populacional. Então, é uma taxa populacional. Vou chamar de X3. O murder, que essa aqui é a taxa de homicídios, tá? Essa aqui é a taxa de homicídios desse ano, né? Para estimar uma taxa para esse ano, e vai ser o meu Y, porque vai ser a minha variável dependente. Eu quero explicar a taxa de homicídio a partir das outras. Por isso que eu já estou dizendo aqui quem é variável independente e quem é variável dependente. E, por último, a frost, que são as geadas, né? Esse é o número médio de dias onde a temperatura fica abaixo de zero, tá? Em capitais ou em grandes cidades. E vai ser o X4, tá? É o X4. Então, a gente tem 4 variáveis independentes e uma variável dependente. Como a gente vai usar software, né? Vai usar programa computacional, então isso aqui não fica muito árduo. Só para vocês verem, isso aqui é o conjunto de dados, tá? Então, tem lá, acho que 51 estados ou 50 estados, tá? O Alabama, Alaska, blá, 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 tá aqui por ordem alfabética, tá aqui as taxas de homicídios registradas dentro daquele período, né, de 1976, tá? A população estimada em milhões, vou voltar aqui um pouquinho, cadê? Acho que não, nem sei, não deve ser em milhões. População estimada em milhões, tá? A taxa de analfabetismo, se é uma taxa, é um valor que vai de 0 até 100, né? Como Estados Unidos, a taxa é bem baixa mesmo, ó, 2,1, 0,5 por estado. Tem estado aqui que é abaixo de 1%, ó, de gente analfabeta, né? Tá aqui também, 0,6, 0,5 aqui, ó. Cadê Nova York? Só 1,4. Aqui Nova York também é um estado que tem gente de todo tipo, né? Se for um estado mais homogêneo, a taxa certamente é mais baixa. Por exemplo, aqui, ó, eu vi um 0,5, Dakota do Sul, né? Não sei onde fica, eu não lembro, assim, geograficamente. Texas, que é mais para o sul, ó, é alto porque lá tem muito latino, enfim. E a renda média?
tá? Renda média per capita, obviamente em dólar, e aqui o número médio de dias em que faz temperatura abaixo de 0. Então, esse aqui é o conjunto de dados que eu usei para a gente treinar essa técnica de aprendizado. Bem, mas antes da gente fazer o modelo, é interessante sempre a gente verificar se essas variáveis se relacionam entre si, tá? Porque eu não vou pegar qualquer coisa, tipo assim, eu quero verificar, quero estimar o preço vamos supor, o preço do quilo de feijão, vamos supor, porque o feijão está caro, né? Eu quero estimar o preço do quilo de feijão. E aí, para estimar o preço do quilo do feijão, eu quero usar como variável independente, ou seja, alguma coisa que explique o preço do feijão, né? E aí eu vou dizer assim, é a minha vontade de comer. Vontade de comer, tipo assim, o quanto eu quero comer feijão em um número de 0 a 100, por um período de 30 dias, sei lá. No dia 1, eu tenho uma vontade de score igual a 10. Né? Enfim, não vai responder, né? Eu estou, claro, falando uma coisa absurda, mas outra coisa, assim, o preço do feijão. Aí eu vou usar uma outra medida numérica, por exemplo, a distância da minha casa para o supermercado. Não vai explicar também o preço do feijão, né? Então, essas coisas, essas variáveis que a gente utiliza nesses modelos, né, elas precisam ter relação entre elas, né? Elas precisam estar explicando um contexto, tá? Elas precisam estar explicando o contexto. Para a gente verificar se elas têm uma relação mínima entre elas, a gente sempre, antes de fazer a modelagem, a gente usa essa medida estatística aqui, que é uma medida exploratória até, tá? É chamada coeficiente de correlação e é dada por essa fórmula matemática aqui, tá? É x vezes y. Então, a gente vai verificar a correlação entre cada uma das variáveis independentes com a variável dependente, aí tem lá essas formulinhas aqui, tá? E também vai ter entre elas, tá? E é isso que eu deixei como exercício para vocês, é pegar esse conjunto de dados aqui e obter estes valores de coeficiente de correlação. E aí vocês poderão fazer na mão, se quiserem, poderão fazer num programa, se quiserem, poderão fazer numa planilha Excel, por exemplo, também, se quiserem, porque sai bem fácil numa planilha. Num outro programa qualquer também, talvez saia mais fácil. Tá? Então, é isso que ficou de exercício. Ó. Calcule o coeficiente de correlação entre a variável dependente e cada uma das variáveis independentes. Na realidade, é só entre a dependente e as independentes, tá? Nem estou pedindo entre as independentes. Vale 300 pontos e vocês vão postar este exercício no AVA. Já criei a atividade, está lá no encontro 12. Vocês vão ter lá até a semana que vem para fazer isso. E está aqui, para facilitar a vida de vocês, olha só, eu usei esse comando no R, né, o conjunto de dados chama states, esse core é de correlation, em inglês, então eu estou obtendo a correlação entre as variáveis desse conjunto. Então, eu tenho uma matriz de correlação, tá? Eu tenho uma matriz de correlação, mas o que eu quero que vocês estimem é só o que está aqui na primeira linha. A variável dependente é a murder, que é a taxa de homicídio, população, analfabetismo, renda per capita e geada. Então, é isso aqui, ó. Então, os valores já estão aqui, ó. O coeficiente de correlação da população. Essa é uma medida que vai de -1 até 1. Quanto mais próxima de -1 ou de 1, mais forte é a correlação. Quanto mais próxima de 0, mais fraca é. Então, como é que a gente interpreta esse valor? 0,34, 36, né? É a correlação, é o coeficiente de correlação entre a população e a taxa de homicídio. Ele é 0,34, então ele não está positivo. Ainda tem isso. Se é positivo, quer dizer que a relação, a associação existente entre essas duas informações ou variáveis é que elas crescem no mesmo sentido. Ou seja, quando a população cresce, a taxa de homicídio também cresce. É essa a explicação que
essa medida fornece para a gente. Mas perceba que ela tem uma correlação, mas não é tão forte assim, tá? Então, vocês podem até pegar uns quadros de valores de correlação para dizer se é forte ou se é fraca, que tem aí também na internet, nos livros, enfim, tá? Então, diz assim, então, olha só, da taxa de analfabetismo é 0,70, cresce já muito, é muito mais próxima de 1, e é positiva, isso quer dizer o quê? Quando o analfabetismo cresce, os homicídios também crescem, tá certo? E isso aí e é uma correlação bem forte. Então, tem uma ligação muito forte, né? Não muito forte, mas forte, né? Entre a ocorrência de homicídios e o analfabetismo. A renda, a renda per capita, ela é negativa. Então, a relação com a taxa de homicídio e renda é no sentido oposto. Quer dizer que quando a renda é alta, o homicídio diminui. E quando a renda é baixa, o homicídio aumenta. Faz sentido, né? Só que não é tão assim relacionado. Não tem uma relação, mas não tão forte quanto o analfabetismo. E geadas aqui, ó, tem uma relação negativa também. Quer dizer que quando está muito frio, os homicídios diminuem. Deve ser porque as pessoas ficam dentro de casa, elas não saem, né? Brincadeiras à parte. Ou quando está menos frio, né? Está mais calor, aí os homicídios, que é menos frio, né? Quando está menos frio, aí aumenta o homicídio. Então, meus caros colegas, é isso que eu quero que vocês calculem, ó. Isso que está na primeira linha aqui, ó. Então, vocês vão fazer uso... Diga. É só uma pergunta, esse cálculo que você acabou de dizer, a tabela, O quê? já Eu não foi entendi. o resultado aplicado na fórmula de coeficiente. Você vai pegar esses dados aqui e vai substituir nessa fórmula aqui. Então, é assim, ó. A coluna do murder, que é homicídio, que vai ser o Y, por exemplo, com população. Aí você pega a coluna de dados de população. Começa aqui e vem para cá. Você tem 50 valores, tanto para homicídios quanto para população. Então, você vai pegar e trazer isso para cá. Cada um é xi vezes yi, por exemplo. Então, você vai pegar ó, 15,1 vezes 36,15, né? E vai multiplicar. 11,3 vezes 365. E depois você vai somar, porque é uma soma. E aí tem que multiplicar por N. Quem é N? É o número de valores que a gente possui. A gente tem É o 50, né? 50 valores, exatamente. Soma de X. Quem é o seu X no caso agora? É a população. Então, é somar todos os valores da população. Soma de Y é somar todos os valores da taxa de homicídio. Aí aqui embaixo tem ó, x quadrado. Então, é pegar cada valor de x, elevar ao quadrado e depois somar esses resultados. Então, é você criar uma tabela auxiliar, meio que parecida com aquela que vocês criaram para essa atividade que é até hoje. Entendi. Tá? E aí você vai pegar lá os totais e vai trazer para cá. Aí você vai ter a correlação, por exemplo, entre homicídios e população. E você vai ter que chegar próximo desse valor aqui, ó. Murder e population vai ter que chegar em próximo do positivo 0,34. Então, você já sabe onde você tem que chegar. Tem que chegar em 0,34 com a population, 0,70 com o analfabetismo, menos 0,23 com a renda e menos 0,58 com a frost. Então, fiquem à vontade para vocês fazerem o uso de qualquer ferramenta. Eu quero ver os cálculos, eu não quero ver o resultado, porque o resultado eu já tenho aqui. Desculpa, Se só você uma vai pergunta. implementar, fale. A nossa variável independente é o murder. Não, ela é a dependente, é Ah, ela que vai estar dependente, sendo tá. explicada por essas outras. Tá. Ela Ela que é dependendo o de Y. outras, né? Como que ela É, se comporta, tá? o murder é o Y. Tá bom? Então, o teu vai ter o X1, você vai ter. Então, é esse Y com esse X, population. Esse Y com o outro X. Esse Y com o outro X. E esse Y com o outro X. Então, você vai ter, ó, 1, 2,
3, 4 cálculos para fazer, tá bom? E aí, vou voltar aqui um pouquinho, ó. É só da dependente com cada uma das independentes. Então, vai ser com a population, com a literacy, com a income e com a frost. Tá? Então, você vai ter cálculo, 4 valores de R para fazer. Tá? E aí eu deixei lá, eu expliquei lá na atividade, vocês podem fazer na mão, se vocês quiserem, dá para fazer. Se vocês fizerem na mão, vocês vão escrever em algum papel, obviamente, e aí vocês vão ter que fotografar e postar a foto. Lá é possível postar anexo. Ou vocês vão digitar, se vão digitar, vocês vão em algum editor de texto, seja no Word, em algum que tenha aquela linguagem LaTeX, ou qualquer outro, e aí vocês vão ter que postar esse arquivo. Ou vocês vão fazer uma programação. Se vocês quiserem fazer a programação, aí vocês vão ter que me dizer qual é o programa que vocês usaram, né? Vão ter que apresentar o código que fizeram para eu testar e verificar se ele roda. E isso é até a semana que vem, tá bom? Até a quinta que vem que vocês têm que fazer. Certo? Bem, continuando. Ok. Foi verificada, né? Vou voltar aqui só um pouquinho. Está aqui, ó, as correlações. É claro que na primeira linha eu tenho da Y com todas as X, mas eu tenho aqui entre as X também, porque é importante observar. Uma coisa que vocês têm que é interessante observar, sempre que tiver essa matriz de correlação, ó, sempre na diagonal vai ser igual a 1, porque eu estou aqui, ó, a murder com a murder. Então, ela com ela mesma, obviamente que ela tem relação plena, né? 100%. A population, cadê? Aqui, ó. Population com a population é 1. A illiteracy com a illiteracy é 1. A income com a income é 1. A frost com a frost, que também é 1. Então, é só a título de curiosidade. Aqui é um gráfico que eu fiz só para a gente ver essas correlações. Então, o que eu apresentei ali numa matriz, eu também estou apresentando uma matriz aqui, só que agora de diagrama de dispersão. Só para a gente olhar como é o comportamento funcional dessa gráfico, né, dessas variáveis. Por exemplo, a murder aqui, ó, ela tem uma como é que chama isso aqui? É uma densidade, né? Tem uma função de densidade aqui, onde tem 2 altos aqui. É isso que ele chama que aqui em um lugar ele fala que é bimodal, ó. Tem 2 picos, tá? Então, naquele período lá, ó, nesses valores que é das taxas, que está aqui, ele diz que ela tem um comportamento matemático, né, o gráfico dessa maneira aqui. É bimodal porque tem 2 picos aqui, que ele chama de bimodal. E aí, daqui nessa linha, tem exatamente a relação que eu comentei com vocês ali, daqueles valores da correlação, ó. Essas bolinhas que estão aqui são os pares, né? Então, é cada valor da taxa, no caso aqui dessa coluna, com a população. Então, essas bolinhas aqui representam cada um daqueles valores da tabela. E essa reta que aparece aqui é um ajuste, tá? É tipo uma regressão linear simples, para explicar como que é a relação. Então, lembra que eu falei para vocês que tinha lá um 0,34 da taxa de homicídio com a população? Então, quando uma cresce, a outra cresce. Então, de fato, eu tenho uma reta crescente aqui, ó. Tá? Tem uma reta crescente. Com analfabetismo, quando o analfabetismo cresce, a taxa de homicídio também cresce. Então, realmente, isso aqui que está sendo mostrado nesse plot. Com a renda, ó, quando a renda aumenta, a renda fica aqui no eixo X, no eixo horizontal. O homicídio diminui, né? Então, maiores rendas têm menos homicídios, menores rendas têm mais homicídio. E a gente tinha visto lá que era negativo, né? Aqui, da mesma forma com o frost, é negativo também, ó. Quando você tem muito frio, né, você tem menos homicídio. Quando você tem menos frio, você tem mais homicídio. É aquilo que a gente já tinha visto, eu estou mostrando aqui só graficamente, tá? Que é para enriquecer, tipo um relatório, né? Você vai apresentar, por exemplo, um trabalho de análise de dados, né? Num conjunto de dados que você está lá tratando, manipulando e tal que seja, né? Para explicar alguma
situação, e aí você poderia enriquecer o teu relatório com um gráfico desse tipo aqui. Tá certo? Então, tudo isso que eu comentei agora está escrito aqui nesse texto, depois vocês podem ler. Então, tá aqui, eu até mostrei, eu esqueci, ó, mostrei aqui a linha de comando em que eu estou criando um modelo de regressão linear múltipla, é o Linear Models, o comando, eu estou chamando de fit para ajustado, né? Então, o MUD, ele está em função da população, do analfabetismo, da renda, do Frost, e o dados é aqueles states aqui que eu estou dizendo para vocês. Então, ajustou, aí eu peço um resumo, né? Um sumário do fit. O fit é esse objeto que eu criei aqui. Então, tá aqui, aqui seria o meu resumo, né? Minha tabela de resumo. E aí tem lá o intercepto, a population, o illiteracy, o income, o frost. Então tem as estimativas aqui dos coeficientes, tem a significância estatística aqui na última coluna. Perceba que tudo que não tem uma estrelinha, está dizendo que ele não ele não tem significância estatística para explicar a média da taxa de homicídio, tá? Não tem. Por exemplo, aqui, ó, esse intercepto aqui, que ele é o menos importante, mas ele diz que não tem significância, ou seja, quando a população é nula, e analfabetismo é nulo, e a renda é zero, e o número de dias que fez geada também é zero, né? Então, não vai ter explicação. Então, o intercepto aqui não tem muito sentido, não. Então, a gente desconsidera por enquanto. Mas veja bem, ele diz o seguinte, que a renda não explica a variabilidade dos homicídios nessa taxa. Não explica, porque ó, é um valor P, onde não tem uma estrelinha. Ele é muito grande, ele é muito próximo a esse valor de probabilidade, muito grande. O Frost também não, ó. Então, a renda e número de dias em que faz geada ou temperaturas negativas não explicam a taxa, estatisticamente, né? Não explicam a taxa de homicídios, tá? Não para esse conjunto de dados. Mas a população, sim, e o analfabetismo, sim. Eles explicam. Então, ok, se a gente fosse revisar esse modelo, né, fazer uma revisão dele, a gente retiraria do modelo o income e o frost, tá? E deixaria só a população e o analfabetismo. E aí tem um R quadrado aqui, ó, a medida de diagnóstico é 0,567. Percebe que ele não é tão alto, por causa disso aqui, dessas coisas que não explicam o homicídio, mas eles estão aqui fazendo parte da modelagem. E aí está aqui o nosso modelo, tá? É que esse programa ele solta em notação científica, eu não mudei. Eu poderia ter mudado lá o output para ele mostrar em número comum, mas ele solta em notação científica, mas é 1,235, tá aqui, ó, 1,23, é o intercepto. A população é 2,237 vezes 10 a menos 4. E aí eu arrumei isso, fica assim, ó, 0,000237. X1, que X1 era a minha population. Mais o outro coeficiente, 4,143. Como é zero aqui, ele é esse mesmo, 4,143x2. Mais, para renda, 6,442 vezes 10 a menos 5. Então, eu arrumei aqui, escrevi ele assim, no normal, sem ser fora da notação científica. Percebe que ele é bem próximo de zero, por isso que isso aqui não explica, não muda quase nada. Qualquer valor da renda que eu colocar aqui vai crescer, vai mudar muito pouco a minha taxa de homicídio, vai influenciar bem pouco. E a Frost também, que é um valor bem pequenininho, né? Apesar da população aqui também ser, mas ele ainda tem uma certa significância. 5,813 vezes 10 a menos 4. Arrumei aqui também, tá? Ficou o x4. Então, esse aqui é o modelo ajustado a partir desse conjunto de dados. A gente poderia agora validar esse modelo com os dados, algum conjunto de dados de validação que fosse diferente desse conjunto que a gente usou. A gente poderia até dividir esse conjunto, né? Em um pedaço dele vira dado de treinamento, o outro pedaço viraria dados de validação. Mas eu não fiz isso, tá? Eu usei o conjunto inteiro. Então, para validar, a gente teria que usar um outro conjunto de dados. Então, aqui explica, tá? Ó, quando há mais de uma variável preditora, os coeficientes de regressão indicam o crescimento da variável, na realidade é a mudança, né? É a mudança na variável dependente por unidade de mudança na variável preditora, qualquer uma delas. Vamos supor, se eu estou considerando a população e eu tenho aqui, por exemplo, 5.000,
Aí eu quero ver qual é a mudança que vai acontecer no homicídio quando eu mudar para 5.001. Eu vou desconsiderar essas outras, vou considerá-las como fixadas em algum nível, ou qualquer um valor delas, tá? Então, esse também é uma condição para que eu possa chegar no valor numérico. Então, eu vou fixar em valores aqui, quaisquer, dado o conjunto, e aí eu só vou alterar um dos valores de x. Eu só posso mudar um de cada vez. Ou eu mudo a população, mudo de 1 para 1, né? Alterno, né? Faço essa, que eu posso dizer? Posso agregar uma unidade em x1 ou em x2 e fixo as outras, ou em x3 e fixo as outras, e em x4 e fixo as outras. Não posso fazer essa alteração, esse delta, né, que é a mudança, em todas de uma vez só. Então, essa também é uma limitação do modelo. Por exemplo, o coeficiente de regressão para analfabetismo, que é o iliteracy, é 4,143. Está aqui, ó. 4,143 que veio daqui, ó. Isso aqui é o output do meu programa, tá? O que sugere que o aumento de 1%, porque isso aqui é uma taxa, né, de analfabetismo. Então, se aumentar uma unidade no valor dela, né, está associado que o homicídio vai aumentar 4,14, porque é esse coeficiente, ó. Se eu aumentar um valor aqui, isso aqui vai ser o acréscimo aqui na dependente. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Controlando para a população a renda e temperatura, ou seja, mantendo fixadas a população aqui, a renda e a temperatura, que são aqueles números médios de dias, né, que faz abaixo de 0. O coeficiente é significantemente diferente de 0, que é isso que ele está dizendo aqui, ó, para o analfabetismo, porque o teste estatístico para ele, a hipótese testada aqui, é se ele é 0 ou não. Estatisticamente, ele não é 0, porque rejeitou a hipótese dele ser 0. Tá? Então, aqui é um teste estatístico, que está sendo, a probabilidade é essa bem pequenininha aqui, né? 2,19 vezes 10 a menos 5. Tá? E aí ele explica mais umas outras coisas aqui que é interessante que vocês leiam com bastante calma para entender quais são as limitações, né, os alcances que esse modelo pode trazer, o que ele pode nos ajudar, por exemplo, para prever taxa de homicídio para essa situação, no caso. Essa aqui foi a literatura que eu usei, é esse livro aqui, ó, de onde eu tirei tudo isso que eu apresentei para vocês, esse conjunto de dados, lá dos Estados Unidos, onde eu usei a programação em R, tá? Data Analysis and Graphics with R, que é o título aqui, né? Tá bom? Ele tem uma versão online, eu tenho um PDF dele também, se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês. Enfim, só para vocês saberem como que faz. O pessoal de ciência de dados aí usa bastante esse programa. O pessoal de inteligência artificial também está fazendo bastante uso, juntamente com Python e coisas do tipo assim. Certo? Então é isso. Muito obrigado. E a aula de hoje é esta. Tá bom? Deixa eu encerrar o compartilhamento. Pronto. E também vou encerrar a gravação. Tá bom?